Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos dizer que Tu és bem-vindo aqui, Pai, nas nossas vidas. Nós queremos dizer que Tu és belo, que Tu és santo, que Tu és cheiroso, que o Senhor é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos estar debaixo do Teu senhorio. Nós queremos colocar o nosso coração, a nossa alma à disposição das Tuas verdades, Pai. Por isso, aplica, Senhor, o Teu Evangelho em nossos corações no dia de hoje. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, para que possamos caminhar, para que possamos tomar as nossas decisões diárias, Senhor. Nós precisamos do Teu conselho, Senhor. E a Tua palavra é o nosso conselho, Senhor. É o nosso guia, é o nosso baluarte, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a praticar essas verdades, em nome de Jesus, amém. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Como é belo ouvir, irmãos, uma poesia, uma canção, uma pintura, alguma arte que expressa o amor. Quem aqui, por exemplo, nunca se maravilhou vendo as músicas do Roberto Carlos? Eu gosto bastante, né? Quem aqui nunca ouviu, né? Como é grande meu amor por você, né? Te amo, te amo, te amo, tal. Bom, eu gosto bastante do Roberto Carlos. Eu não vejo ele como um rei, eu vejo Jesus Cristo como um rei. Mas eu vejo que talvez no Brasil, provavelmente não há nenhum cantor que expressou mais, de forma mais verdadeira, mais pura, um amor de um homem para com uma mulher como o Roberto Carlos. Não somente as canções, não somente as poesias, como eu aqui citei, do Camões, né? Mas alguns programas de TV, alguns filmes nos falam sobre o amor, né? Os adolescentes agora foram terrivelmente influenciados por um filme, um triângulo amoroso entre uma menina, um vampiro e um lobisomem. Meio estranho, que coisa doida, né? Mas existe vários filmes de romance aí, as meninas que gostam, minha esposa gosta de ver comédia romântica e tal. Eu gosto mais de suspense e ação. Terror não. Não tão somente os filmes, não tão somente as canções, não tão somente as pinturas, não tão somente os filmes. A Bíblia nos fala sobre o amor. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela tem expressões de amor. Ela tem um livro que fala
sobre um amor de um homem para com uma mulher que é para deixar a gente assim doido, né? Os solteiros doidos para casar, né? Que é o livro de Cantares. Beije-me com o beijo da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Tal. Interessante, né? Interessante. Mas o livro de Romanos também fala sobre o amor. O livro de Romanos nos fala sobre o amor de Deus. Essa é a visão, essa é a leitura que eu tenho do livro de Romanos. Um amor de Deus para com seus próprios propósitos eternos. Você vê, por exemplo, no capítulo 1 de Romanos até o capítulo 2, ele fala sobre o homem pecador, né? Todos estão debaixo da ira de Deus, né? Judeus, gentios e toda a raça humana. No capítulo 3 ele começa falando que o homem pode encontrar a justificação em Cristo, e a partir do capítulo 5 aí nós temos algumas bem-aventuranças dessa justificação, alguns frutos dessa justificação que eu quero ver com você. Mas interessante que muitos de nós aqui não veríamos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, como um tratado de amor. E é um tratado de amor. Embora seja uma carta com algumas declarações severas para o homem pecador, que está sob a ira de Deus, mas ela é um tratado de amor. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo fala sobre os próprios romanos, a igreja que está ali em Roma, e ele chama eles de amados. Amados. No mesmo capítulo 1, ele fala que o seu apostolado, né, que a vocação apostólica que Paulo obteve por parte de Deus, foi dado por amor a Cristo. Duas expressões de amor já só praticamente na saudação da carta. E hoje eu quero ver algumas santas e bem-aventuranças, algumas bem-aventuranças, consequências daqueles que foram justificados por Deus, daqueles que foram encontrados pela justificação de Deus, aqueles que foram reconciliados com Ele, os homens que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Olhando do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 16, podemos ver que Deus é um Deus de infinito amor, amando homens de infinito pecado. E Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Algumas versões aí, Deus demonstra o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores, mas tem uma versão muito bacana que fala assim: Deus prova o seu amor quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu louco amor por nós quando ainda éramos pecadores. Primeiro, Deus prova o seu louco amor para termos paz com Ele mesmo. Uma das bem-aventuranças, consequências da justificação, é obter paz com Deus. Deus prova o seu louco amor para termos paz com Ele mesmo. Para entender essa primeira bem-aventurada consequência, temos que lembrar que Deus declarou guerra contra o homem devido à sua rebelião contra os seus estatutos e suas leis. Não se deixe enganar pelo mundo, né? O mundo diz que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos Deus, que de alguma forma você é filho de Deus. Não. O homem, por sua natureza corrompida, né? A Bíblia diz que você tem o pecado herdado, né, de Adão, e também tem o pecado imputado. Todos nós nascemos em rebelião contra Deus. E Deus declarou guerra contra o homem. Você, por exemplo, vê isso lá em Isaías 59, versículo 2, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia não pode mentir. A Bíblia diz que Deus está separado do homem. A Bíblia diz que não há comunhão entre o homem pecador e Deus. E como isso se faz? Como é que isso acontece? Simples. Primeiro, o homem é pecador, o homem é corrupto, o homem é podre, o homem é miserável. E Deus é justo, e Deus é puro, e Deus é santo. Então, um Deus santo, um Deus puro, um Deus amoroso, não pode ter comunhão com um homem pecador, impuro, e por aí vai. Sendo nós pecadores e Deus justo, então chegamos a uma
a uma conclusão que nós estamos bem encrencados. A não ser que Deus intervenha, a não ser que Deus entre na história. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus interveio na história. Ele declarou para o homem que deposita fé nele justificação. Portanto, para aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, para aqueles que abriram o seu coração, que entregaram a sua vida a Cristo, Deus declara justificado. E essa é a primeira bem-aventurança dessa intervenção divina. Quando nós estamos justificados, nós temos paz com Deus. Pois mediante a fé temos paz com Deus. Nós somos justificados e nós temos paz com Deus. A guerra travada entre Deus e o pecador simplesmente se encerra. Hoje temos paz com Deus. Somos chamados de amigos, filhos e amados de Deus por todo o Novo Testamento. Veja o verbo ter na primeira pessoa do plural, né? Nós temos, é algo que não é um amor somente para você, não é algo singular. Nós temos paz com Deus, é comunhão, é comunidade. É paz com Deus no contexto familiar, é paz com Deus no contexto profissional, paz com Deus no contexto social, paz com Deus no contexto ético, paz com Deus no contexto pessoal, que nos deixa seguros de recorrer a Deus em tempos difíceis. Esta paz com Deus, que transcende todos os aspectos da vida humana, também nos transporta ao acesso a uma graça que nos mantém firmes. Isso não significa que nós simplesmente vamos deixar de pecar ou que nós vamos deixar de aborrecer a Deus. Não. Estar firmes na graça, como o texto diz, né? Nós fomos justificados e estamos firmes na graça. Quer dizer que as consequências da reconciliação, as consequências dessa paz com Deus, as consequências da justificação, ela tem efeitos eternos. Nós estamos firmes na graça de Deus por toda a eternidade. Não é isso que Paulo vai falar lá no capítulo 8 de Romanos? Pois estou bem certo que nem morte, nem vida, nem demônio, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem problema algum vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, também temos a capacitação por meio da graça de nos gloriar nas tribulações do dia a dia. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não passa por problema no trabalho, no ministério? Quem aqui não tem problema com o seu próprio eu? Quem aqui não tem problema no ministério, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida profissional? E quando a nossa alma se encontra de forma pacífica com aquele que criou todas as coisas e tem todas as coisas sobre o seu domínio e controle, então estamos seguros e alicerçados, sabendo que qualquer outra coisa, evento, problema, tribulação, tristeza, não poderão jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós fomos justificados, nós temos paz com Deus e nós estamos firmes na graça que nos mantém até o dia do juízo. Amém? Deus prova o seu louco amor para termos paz com Ele mesmo. Segundo, Deus prova o seu louco amor para a nossa reconciliação. O texto vai falar sobre reconciliação. Deus prova o seu louco amor para termos reconciliação. Uma vez que Deus é santo, puro, perfeito e justo, não era e não é possível que os homens possam ter qualquer relação com Ele. Depois de Gênesis capítulo 3, a queda, ali na queda, a brincadeira do homem de se esconder de Deus nunca mais cessou. O distanciamento por conta da iniquidade, do pecado, causou a maior separação de todos os tempos. Nunca mais o homem foi o mesmo depois de Gênesis capítulo 3. Nunca mais. A inimizade, a consequência da iniquidade do homem, resultou no distanciamento de um relacionamento íntimo com Deus, deixando o homem à mercê da sua própria imaginação, criando assim 1001 maneiras de se aproximar a Deus, com a filosofia, com a religião, com a caridade, com as boas obras, através dos ídolos, através de uma vida que aparentemente possa ser perfeita. E perambulando nesse mundo chamado de inimigo de Deus,
O homem caminha para o inferno até que Deus entra na causa mais uma vez. Digo mais uma vez porque o escritor de Hebreus, né, você vê lá no capítulo 1, ele diz: havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus não cessou a sua comunicação para com o homem. Ele falou de várias maneiras. Ele falou através da criação, ele falou através dele mesmo lá com Adão, ele falou através da lei, ele falou através dos profetas. E o escritor de Hebreus então fala que nesses últimos dias ele falou de uma vez por todas através do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus entra na causa mais uma vez para que o homem possa ter reconciliação com Ele. Ele nos salva da sua ira, Ele nos justifica e agora nos reconcilia com Deus, quando ainda éramos inimigos dEle. Você vê isso, já falei em Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para resolver agora o problema da separação que todo homem tem, Deus providencia também a nossa reconciliação. É exatamente isso que a palavra reconciliação no grego, né, katalassen, expressa: mudar, trocar. Veio a ter ideia no Novo Testamento de mudar a inimizade, né, de mudança, né, de inimizade para a amizade. A nossa relação com Deus mudou através da morte de Cristo. Passamos então de inimigos de Deus para amigos de Deus. O louco amor de Deus provê o antídoto que religa a nossa vida à vida de Deus. A morte sacrificial de Jesus Cristo, a propiciação de Deus, que não é cordeiros doentes, como no Antigo Testamento as pessoas faziam. Você pode ver lá no livro de Malaquias, onde as pessoas simplesmente iam para frente do templo ali e comprava um cordeiro cego, um cordeiro coxo, de um cambista qualquer, para que seus pecados possam ser propiciados. Não. A propiciação, que é a pessoa de Cristo, não foi dada por nós. A propiciação, que é a pessoa de Cristo, foi dada de Deus para Ele mesmo. Propiciação, né, tem a ideia de anular a ira de Deus. Essa é o termo de propiciação. Anular, apaziguar a ira de Deus. Era o que os cordeiros faziam, né, no Antigo Testamento. E agora Cristo é o Cordeiro de Deus, como diz lá João Batista no Evangelho de Lucas. E como resultado dessa propiciação, que é a pessoa de Cristo, entregue por Deus para Ele mesmo, temos a justiça, a santidade, a reconciliação. E como diz o versículo 10, né, de Romanos, capítulo 5, salvação pela vida de Cristo. Uma vez justificados pela morte de Cristo, somos salvos pela sua vida. Uma vez salvos pela sua vida, somos também reconciliados por aquele em quem a nossa alma espera confiadamente. Primeiro, Deus prova o seu louco amor para termos paz com Ele. Segundo, Deus prova o seu louco amor para a nossa reconciliação. E agora, terceiro, Deus prova o seu louco amor nos fazendo deleitar nele. Deus prova o seu louco amor nos fazendo ter prazer nele. Deus de fato e de verdade, meu irmão, nos ama. Ele prova o seu amor derramando o seu Espírito Santo em nossos corações. Ele prova o seu amor justificando pecadores. Ele prova o seu amor reconciliando homens com Ele mesmo. E por fim, Ele prova o seu amor nos fazendo ter prazer na pessoa de Cristo. O versículo 11, você pode dar uma olhada aí no capítulo 5, versículo 11 inicia o seguinte: e não apenas isto, como se estivesse dizendo, espera aí, Ele preparou um pouquinho mais. Não tão somente vocês vão ser justificados, não tão somente vocês vão ser reconciliados, não tão somente vocês vão ter paz com Deus. Esperem um pouquinho mais, não apenas isso. Ele faz você se gloriar nele, Ele faz você ter prazer nele. Quando os puritanos ingleses, né, eu falei aqui, e Renan lembrou ontem de novo, quando os puritanos, que foram o que para mim talvez os maiores canela de fogo da história da igreja, foram os puritanos. Eles eram quentes, meu irmão. Homens de oração, homens piedosos, homens de palavra, dedicavam horas a estudo da palavra, horas a oração e tudo mais.
E eles ali, alguns ministros, alguns puritanos ingleses, americanos, escoceses, se reuniram para formar o Catecismo de Westminster. Muito bacana, você pode baixar lá na internet, o Catecismo de Westminster está lá. Algumas perguntas e respostas que eles mesmos fizeram, né? Algumas perguntas para fazer um tratado teológico. E a primeira pergunta que eles fizeram: qual é o fim supremo do homem? Para que o homem existe? Qual é o propósito da existência humana? E eles responderam: o homem existe para glorificar a Deus e para ter prazer nele para todo o sempre. O propósito final do homem: o homem existe para glorificar a Deus e ter prazer nele para todo o sempre. A alegria, meus irmãos, faz parte da nossa devoção a Deus. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma deve louvar e exaltar a Cristo com alegria, com alegria. Eu me lembro quando eu cheguei lá na Paraíba, em 2007, eu e minha esposa, a gente começou a trabalhar numa comunidade chamada Itaperubus, e ali a gente começou a fazer evangelismo, né? A gente começou a trabalhar com plantio de igreja dentro da comunidade. E eu me lembro que depois de 5, 6 meses, nós fizemos o nosso primeiro batismo. E nós tivemos ali 18 pessoas se batizando. E eu tinha a listagem das pessoas, né? Porque eu não tinha bata para batismo, não tinha nada disso. Então eu tinha que ver quantas batas eu ia pedir emprestar para outra igreja. Então tinha ali 18 pessoas para serem batizadas. 18 batas e tal, nome de cada uma, beleza, entrei na água, tibum, né, ia, batizava, tal. E eu achei que já tinha acabado, né, eu pensei que já tinha cessado, as 18 pessoas já estavam encerradas, já estavam saindo da água, quando eu vi um menino que tem deficiência mental, né, e eu olhei aquele menino, ele pulou na água, meus irmãos, com tanta alegria. O nome dele nem estava na lista. E eu vi o que Deus estava fazendo. E ele veio sorrindo, sorridente, alegre, batendo os braços e tal. E meu amigo foi lá, pegou ele. Né? Ele não falava muita coisa, nada com nada, a língua enrolada. E ele chegou até nós, com um sorriso lá na orelha, olhou para mim e disse: eu creio em Cristo. E eu quero ser batizado. Muito interessante, tem a foto com esse menino, meus irmãos. E ali, Tibum também, né? Batizamos ele para a glória de Deus. E foi muito bacana, meus irmãos. A alegria faz parte da nossa devoção a Deus. Enquanto o louvor estava aqui tocando, eu estava ali naquela sala chorando de alegria em Deus. A minha alma estava superfata, eu queria explodir de amor, meu irmão. Eu queria explodir de amor por Cristo. Tem um amigo meu, né? Ele diz o seguinte: ele pode lembrar, ele pode esquecer do nome dele, ele pode esquecer do nome da filha, ele pode esquecer do nome da esposa, mas ele não pode esquecer do dia que Cristo o salvou, porque foi o dia mais emocionante que ele teve. É um dia alegre, meu irmão. Você lembra quando aqueles chilenos foram tirados daquela mina? Você lembra? Talvez 11 ou 12 chilenos, não sei, os conterrâneos lá do Ricardo. Hermano. Deus me diga. Esquece aí, cadê ele? Tá lá. E tinham uns chilenos, né? Caiu tudo, eles ficaram soterrados. E foi aquela coisa, né? O mundo parou para ver o resgate daqueles caras. Eles estavam ali, meus irmãos, mortos. Não tinha qualquer esperança de vida, não tinha qualquer esperança de salvamento, não sabia se ia dar certo. O Chile não tinha qualquer condição de tirar aqueles homens de lá. Então as outras nações, né, foram lá, ajudaram, levaram máquinas, levaram dias para chegar. Todo o equipamento lá, começaram a perfurar o local. Meus irmãos, quando aquelas cápsulas começaram a subir, eu vi ao vivo essa cena, passou para o mundo inteiro. Quando aquelas cápsulas começaram a subir, um por um, foi uma alegria, meu irmão. Eu me emocionei demais.
As pessoas que estavam ali recebendo aquela cápsula, aqueles homens com óculos escuros, dias já sem tomar banho, abraçando o presidente do Chile, abraçando sua esposa, abraçando as pessoas que estavam ali, com um sorriso lá na orelha, porque eles foram salvos. Como nós não podemos nos alegrar na nossa salvação? Como nós não podemos ter alegria na nossa salvação, meu irmão? Como é que um crente pode andar triste por aí, perambulando cabeça baixa? A nossa alegria não está nas coisas terrenas, não está num carro quebrado, velho ou novo, sei lá. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A nossa salvação, a nossa alegria está nele. O nosso prazer está nele. O nosso levantar, o nosso deitar está em Cristo Jesus. Aí a vida. Eu lembro quando me converti, a impressão que eu tive assim, né? Eu me converti todo de preto. Você vê que eu gosto de preto, né? Ontem eu vim de preto, hoje eu vim de preto, mas antigamente eu gostava mais. Eu era todo de preto. As calças rasgadas, uma touca na cabeça e tal. Acho que uns 5 dias sem tomar banho, ouvindo heavy metal, né? Uns negócios doidos. Até que alguém, meu irmão, me abraçou e disse: Jesus te ama. Ele estava aqui ontem, o Juan estava aqui ontem. E talvez se passe os anos, se passam as décadas, eu posso voltar lá na minha casa, naquele meu quarto. E talvez eu chego lá, talvez não tenha mais a casa, tenha uma empresa. Sei lá, derrubaram a casa, construíram uma empresa, e eu posso chegar mais ou menos lá no local e dizer: poxa, foi mais ou menos aqui, foi mais ou menos nesse lugar aqui, foi mais ou menos aqui que Cristo me salvou. Foi mais ou menos aqui, nesse ambiente aqui que eu vi e senti pela primeira vez a alegria. Foi mais ou menos aqui nesse local que tudo se tornou tão colorido. Olhei para o céu estava mais azul, a árvore estava mais verde. Olhei: mãe, te amo, como você está linda hoje. Tal. Foi muito bacana. A nossa alegria em Deus, meu irmão. O povo de Israel vivenciou isso. Quando eles saíram do exílio da Babilônia e voltaram. Você vê isso lá no Antigo Testamento. Você lembra que eles disseram? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que em sonho. A nossa boca se encheu de riso. Algumas pessoas têm carregado um fardo muito pesado, que não é o fardo de Cristo, que é o fardo da religião. Muitas vezes é o fardo de uma igreja neopentecostal que diga: faça isso, faça aquilo. Se você fazer isso, você vai ter a presença de Deus. Se você fazer aquilo, sua vida vai prosperar. Mas o Cristo do Evangelho, e o Evangelho de Cristo nos proporciona outra coisa. Nos proporciona alegria na alma. Nos proporciona prazer, deleite, amor, compaixão, paixão pelos perdidos. Nós fomos salvos, meus irmãos, não para viver num nível raso de espiritualidade, não para ir numa igreja a fim de que eu cante canções para que a minha alma possa ser massageada de alguma forma, não. Nós temos que nos encontrar entre irmãos para que a nossa venha se deleitar em Deus por aquilo que Ele é. Eu estou cansado de ouvir músicas do tipo: a minha vitória tem sabor de mel. Essas músicas veio do quinto dos infernos. Do quinto dos infernos, meu irmão. Como qualquer outra música que não exalta a Cristo, como qualquer outra música que massageia o meu ego e faça de mim uma pessoa que engana a si mesmo, achando que eu estou vivendo um evangelho, e eu não estou vivendo evangelho nenhum. Eu estou vivendo talvez um outro evangelho, como Paulo diz, mas não o evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho, Ele provou o seu louco amor por nós, para termos paz com Deus. O Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho nos proporciona reconciliação. O Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho nos proporciona prazer, alegria na alma, e não ambições, não desejos de ficar mais rico, não desejos de se tornar mais próspero. Não, meus irmãos. Eu estava vendo a Xuxa esse tempo atrás. Ela viajou não sei para onde aí, um lugar pobre, e ela voltou para sua casa e simplesmente ela disse o seguinte: muito bom a gente viajar para lugares carentes, lugares pobres, porque quando nós voltamos para casa a gente não dá valor, a gente dá valor para o que a gente tem. Eu dou mais valor para o meu carro, eu dou mais valor para o chuveiro quentinho que eu tenho em casa, eu dou valor mais para minhas coisas. O Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo te faz chegar a todos esses lugares e olhar para aquilo que você tem e falar assim: eu não tenho, meu prazer não está nisso, essas coisas não têm valores para mim. Você compreende? Porque o nosso deleite está em Cristo. Cristo é a pessoa do qual nos chamou para Deus. Cristo é a pessoa que nos fez paz com Deus. Cristo é a pessoa que nos faz ter prazer em Deus. E Cristo é a pessoa que nos faz adorar a Deus. Cristo é como este palco. É em Cristo que nós devotamos toda a nossa adoração a Deus. É em Cristo que nós devotamos toda a nossa alegria a Deus. É em Cristo que nós devotamos todo o nosso prazer, todo o nosso louvor diário a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. E isso não serve tão somente para a salvação, isso serve para todas as coisas, para louvor, para adoração, para oferta, para o amor, para a comunhão, para tudo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E eu quero que você se coloque de pé neste momento e exalte a pessoa de Cristo, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele vai fazer. Talvez Deus te torne rico, sei lá. Ele pode fazer isso segundo a sua vontade, mas adore a Deus por aquilo que Ele é. Ele te ama, Ele provou seu louco amor, entregando seu próprio Filho, seu único Filho, como diz João 3,16, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus provou seu louco amor na pessoa de Cristo, e é em Cristo que agora nós vamos adorar a Deus com os nossos louvores, com a nossa alma. É na pessoa de Cristo que a nossa alma tem prazer. É na pessoa de Cristo que nós devemos render toda a adoração devida a Deus. Ó Senhor, obrigado pela Tua vida, obrigado pela Tua presença, obrigado por aquilo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aprove a Ti, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã. E nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor provou seu louco amor para termos paz com Deus. O Senhor provou o seu louco amor para a nossa reconciliação. O Senhor provou o seu louco amor para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação em Cristo Jesus, o lugar da nossa alegria, do nosso amor, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nada, Senhor, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem teologia da prosperidade, nem maldição alguma, nem os cristãos, nem a igreja, Senhor. Por mais triste que esteja a situação, nada, Senhor, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ó Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelo Teu louco amor, Senhor. Muito obrigado por aquilo que Tu és. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa estrela do amanhã. Tu és a rocha da nossa salvação. O Senhor é a rosa de Saron. O Senhor é o lírio dos campos. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Tu
és a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois em Ti, Senhor, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo foi feito para Ti, por meio de Ti tudo subsiste. Ó Senhor, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos.
vendo a vida de Roberto Carlos, né? Eu comecei falando de Roberto Carlos. E uma coisa interessante, Roberto Carlos tem uma grande paixão na sua vida chamada Maria Rita. E ele é fiel à sua paixão. Roberto Carlos é terrivelmente apaixonado por essa mulher, Maria Rita. Ele escreveu canções para ela, ele dedicou um CD para ela. E ele é fiel a essa paixão, a esse amor até o dia de hoje. Meus irmãos, eu quero lhe chamar a ser fiel ao amor de Cristo. Eu quero convidar a você, nesta manhã, a ser fiel ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. A paixão, de que forma? De que forma podemos ser fiel a essa paixão? Primeiro, fugindo do pecado. Corra do pecado, fuja do pecado. Fale com Deus: Deus, eu não consigo, eu não posso, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer esse pecado A, esse pecado B, esse pecado C, Senhor. Eu não quero mais pecar contra Ti, Senhor. Segundo, leia as Escrituras. Se dedique às Escrituras. Dedique um tempo. Ache um tempo. Se a sua vida é corrida, cancele algumas programações, eu não sei, mas se dedique um tempo à leitura das Escrituras. Terceiro, tenha uma vida de oração constante. Tenha uma vida de oração constante. Meus irmãos, nós devemos corresponder a esse amor de Deus. Não há nada pior para um homem ou para uma menina quando ele não tem o seu amor correspondido. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alegria, com toda a sua força e com toda a sua alma. Seja fiel a este amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Nós queremos dizer que Tu és fiel. Nós queremos dizer que o Senhor nos deu tanto amor, nos provou tanto amor, Pai, que talvez será impossível a gente compreender de que forma tudo isso aconteceu, ou compreender da onde veio a fonte, Pai, de tanto amor, Senhor. Então nós queremos Te agradecer, porque nós sentimos, nós podemos presenciar que o Senhor de fato nos ama, Pai. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Nós queremos ser fiel a Ti, nós queremos corresponder a tanta paixão e a tanto amor que o Senhor nos deu, fugindo do pecado, Senhor, lendo as Escrituras, se dedicando à oração, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ser íntimos de Deus. Nos ajuda, Senhor, que possamos amar uns aos outros. Ó Senhor, queremos explodir de amor, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos encha mais de paixão pelas verdades, pela paixão pelas preciosas verdades do Evangelho, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Queremos dar a Ti todo o devido louvor por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Leva os meus amigos, os meus irmãos aqui para casa agora, Senhor. Na Tua bênção, Senhor. Na Tua presença, no Teu amor, na Tua paixão. Ó Senhor, que possamos refletir o caráter de Cristo em todos os momentos. Tomando um suco de laranja, indo para a praia, indo para o cinema ou indo para um culto, possamos render o devido louvor e a devida glória ao Teu santo e poderoso nome. Em Cristo nós Te amamos, Pai, e nós Te adoramos, e nós Te pedimos. Amém.